Vamos falar agora de alguns cuidados gerais referentes à cirrose hepática. Bem, uma vez que eu fui diagnosticado e que eu identifiquei uma causa, se tudo correr bem, quais os cuidados que eu devo tomar, uma vez agora que eu sei que eu tenho cirrose hepática? Em que eu devo me atentar mais? É claro que existem muitas informações mais particulares, individualizadas, que a gente só tem como transmitir de forma fiel numa consulta propriamente dita. Mas existem algumas linhas gerais de manejo da cirrose hepática, alguns cuidados gerais que são realmente universais. A começar por um princípio básico, e esse é um daqueles mitos que é verdadeiro, que o paciente com cirrose hepática não deve consumir bebida alcoólica. Mesmo que a causa da cirrose seja de outra natureza, mesmo que ele beba muito pouco, qualquer quantidade de álcool é tóxica para o fígado com cirrose hepática. Não existe dose segura de álcool para o paciente com cirrose hepática. Então essa prática tem que ser abolida, está bem? Segundo aspecto muito importante, o uso de medicações, ele não é proibido. Aliás, existe uma série de medicações que podem ser usadas sem qualquer restrição, mas a prática de automedicação não é recomendável, porque existem vários remédios, por outro lado, que precisam de ajuste de dose ou que são absolutamente proibidos na cirrose hepática. Às vezes, aquele anti-inflamatório inocente que a gente usava para dor nas costas já não pode mais ser usado pelo fato de você ter cirrose por uma série de riscos envolvidos. Nós vamos falar sobre isso mais adiante também. Então, a prática de automedicação não é recomendável, o uso de qualquer remédio deve ser previamente autorizado, prescrito por um médico que conhece o seu caso, tá certo? O terceiro aspecto muito importante aqui é sobre as vacinações. Então, a gente ignora isso, mas o nosso sistema público aqui no Brasil, ele oferece um plano de cuidados especiais para determinadas populações. Ele oferece imunizações especiais para determinadas populações e os pacientes portadores de cirrose são um desses grupos, tá? Pacientes com cirrose hepática, principalmente à medida que a doença vai evoluindo, eles vão desenvolvendo uma certa deficiência imunológica. Isso os torna mais vulneráveis a uma série de infecções, pneumonias, hepatites, etc. Tanto é que é uma das principais causas de internação e óbito desses pacientes. Então, o nosso Ministério da Saúde, ele tem uma portaria aí, tem um documento, a última atualização, salvo engano, foi em 2024, em que ele lista ali uma série de imunizantes que são autorizados, são oferecidos aos pacientes com cirrose hepática, que não são oferecidos à população geral. Entre eles, vamos lá, alguns conhecidos aqui, né? Vacinação contra hepatite A para aqueles que são suscetíveis. É necessário sempre atualizar a vacinação contra hepatite B, caso o paciente já seja suscetível ao vírus. Existem vacinas contra as pneumonias, né? Pneumo 13, pneumo 23, infecções pneumocócicas. Vacina contra influenza e Covid precisa sempre estar atualizada. Vacinas contra o meningococo, né? Meningocócica B e C. Recomenda também a vacinação contra a varicela zoster. Estamos esperando aí mais informações a respeito da vacina contra a dengue. Então, a atualização da carteira vacinal com direito a imunizantes especiais é um dos cuidados gerais super bem indicados aos pacientes com cirrose, e quanto antes iniciarmos, melhor. Outro aspecto muito importante é que são pacientes que precisam ser acompanhados regularmente por especialistas, e mesmo nos casos mais simples das cirroses, mais iniciais, como a gente comentou em relação ao vídeo de estágios da cirrose, pelo menos uma consulta a cada 6 meses é recomendável e está sempre indicado para pacientes que têm aí uma perspectiva de vida, fazer o rastreio semestral de tumor de fígado, porque pacientes com cirrose hepática, principalmente aqueles portadores de hemocromatose, hepatite B, cirrose mais avançada, mas de maneira geral todos têm um risco mais acentuado de câncer de fígado. E o método para a gente fazer o diagnóstico precoce e seguro dessa alteração, que pode ser letal, é o rastreio semestral, a realização semestral de exame de ultrassom, conjugado ou não a dosagem de alfa-fetoproteína no sangue. Mas o ultrassom de fígado 2 vezes por ano é uma das recomendações universais para quem tem cirrose hepática. Por fim, eu gostaria de me dirigir também a um mito referente à cirrose hepática que envolve os cuidados nutricionais, né? Então, é até surpreendente para alguns pacientes em consulta comigo que quando chegam lá eles esperam uma dieta muito restrita, né? Para o paciente que acabou de descobrir que tem cirrose, e isso nem sempre se confirma. Por quê? O paciente com cirrose não tem grandes restrições alimentares não, principalmente se for nos estágios compensados, não existe nenhum alimento absolutamente proibido ao paciente com cirrose, por incrível que pareça. Na verdade, o maior problema que eu enfrento com meus pacientes é a falta de nutrientes, pacientes que comem muito pouco. As necessidades calóricas do paciente com cirrose, elas são elevadas, e na medida que o paciente vai evoluindo, às vezes piorando da doença, a necessidade de calorias proporcional ao peso sobe ainda mais. Então é um paciente que precisa comer e comer bem e bastante. E a gente tem que buscar estratégias para fazê-lo comer ao longo de todo o dia, porque na medida que a cirrose descompensa, ela piora também, o paciente vai desenvolvendo uma grande sensibilidade ao jejum.
mesmo períodos curtos, como mais de 4, 6 horas sem comer, para um paciente com cirrose descompensada, já pode gerar um catabolismo extenso, fazer com que ele perca muita massa magra, ao contrário do que acontece na população geral, que pode passar muitas horas sem comer. Então, o paciente com cirrose ele precisa comer regularmente. Claro, se ele tem ali uma condição associada, obesidade, diabetes, ascite, encefalopatia, existem algumas recomendações nutricionais específicas para aquele problema, mas pela cirrose em si, em linhas gerais, nós precisamos dar um bom aporte de calorias, um bom aporte de proteínas e evitar o jejum. Como eu digo, jejum só para exame, procedimento e situações muito excepcionais, porque ele tem um efeito muito deletério no metabolismo e na massa muscular dos pacientes. Portanto, em linhas gerais, o cuidado com a vacinação, o rastreio do tumor de fígado, a avaliação clínica pelo menos 2 vezes por ano, na maioria dos casos 3, 4 vezes por ano, e esses cuidados nutricionais básicos, atentando para a composição adequada de macronutrientes e proteínas, são os cuidados gerais que o paciente com cirrose deve ter, independentemente do estágio em que ele esteja.